Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, suprema majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat, vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Tema do dia 19/3 é do volume 11, trecho 56, e do volume, continuando no volume 11, trecho 57, né? Trecho 56 e 57. Vamos começar aqui pelo trecho 56, 24 de junho de 1913. Ele é bem curtinho, bem pequenininho mesmo, por isso que é 2, né, trechos hoje. A alma que não apetece o bem, né, a alma que não quer fazer o bem, que não tem desejo de fazer o bem, né, Jesus está dizendo aqui, ó, sente como uma náusea, né, então a alma que não deseja, não tem vontade nenhuma de fazer um bem, ela sente uma náusea, náusea é como se fosse nojo, né, aí você vê aquele negócio de nausear, que embrulha, né, e uma rejeição desse tipo dito bem. Então, a alma que não quer fazer o bem, que não se apetece em fazer o bem, que não brota dentro da sua alma de fazer o bem, né? Porque a alma só faz o bem por meio de Deus, é Deus que faz através dela. Então, o bem é Deus, né? E a gente só pode fazer o bem através dele, né? Por nós mesmos não podemos fazer o bem por si mesmo. Então, é o próprio Deus fazendo em nós. Então, quando a alma ela sente náusea desse bem, é mesmo que está sentindo náusea, né? Por Deus, é rejeição. Por Deus também, que Deus é o nosso bem. Deus é o bem, Deus é que faz o bem. É Deus que está fazendo o bem através de nós. Então, assim, quando a alma sente esse náusea e não tem essa petição pelo bem, é mesmo que está dizendo, né? Que não tem amor para com Deus, né? Não tem amor para com o próximo, não tem amor pelo bem. Ela não deseja fazer o bem, ela sente náusea, rejeita, né? Ela rejeita, ela não quer isso para ela, ela sente náusea, eu acho que é perda de tempo fazer o bem para o outro, porque o outro é ingrato, o outro não vai agradecer, não vai reconhecer, então muitas vezes as almas não querem fazer o bem, né? As pessoas não querem fazer um bem, um ato de caridade, porque ela quer ter um retorno. E por ela não ter retorno, então ela não quer fazer o bem. Não vou fazer. As pessoas são ingratas, as pessoas são más, né? Então julga. E julga quem faz o bem, né? Então, como a Alina está falando na parte dela, quem julga, né? Quem faz esse bem também está julgando a Deus, né? Essa rejeição por Deus. Então, acaba julgando o outro que está fazendo uma caridade, que está fazendo ali uma obra, ali, né? Como ela falou, todo mês ali doando aquele valor numa obra, né? Numa obra de Deus ali de caridade para ajudar, né? Um necessitado, uns moradores de rua. Então, a pessoa que tem essa petição e que rejeita o bem e fazer o bem, né? Ela critica aquela pessoa, nossa, essa pessoa está perdendo tempo, para quê? Uma vez assim ajudar tudo bem, mas todo mês vai estar dando dinheiro, né? Tirando dela, tá podendo comprar as coisas para ela que precisa também, fica tirando de onde ela já precisa para dar para o outro. Eu não faria isso, eu dar esse dinheiro, né? Eu tenho conta para pagar, tenho as coisas para fazer, eu não faria isso. E, assim, ela não quer fazer o bem e também fica criticando o outro que está fazendo. Não acha certo, né? Então ela sente náusea, ela rejeita até o bem que a outra pessoa está fazendo. Ela rejeita o bem em si mesmo, né? Nela, dela fazer o bem, né? Rejeita Deus, né? Rejeita Deus, o bem, e também rejeita o Deus no outro, né? Por outro estar buscando fazer o bem, a caridade por estar buscando a Deus. Ela critica aquela pessoa que se converteu, mas às vezes tem um amigo, né? Que está ali no mundo junto com ela, indo para festas, né, nos vícios, nas paixões, ali juntos, né, e de repente aquela pessoa, né, tem um encontro com Deus e se converte, e começa a parar de ir para esses caminhos que elas iam, que aquela pessoa ia para festa, né, bebidas, deixa de beber, deixa de fumar, não sei,
né? Deixa de fazer coisas que ela fazia antes com aquela pessoa. E ela começa a ver que aquela pessoa está se afastando, mudando, se afastando dessas coisas, não quer mais. Então, nossa, né? Ela critica. Nossa, você agora quer pagar de santa? Você que fez isso? Você que dormia com um e com o outro? Né? Você né? Que bebia, que ia para as festas e fazia coisa, entendeu? Então ela começa a estar você. Isso aí é só fogo de palha. Daqui a alguns dias tá. Essa daí que é pagar de santa, não sei o que, fica criticando. Porque ela não quer, nem quer que outros também, né? Busque a Deus. Ela não quer Deus nem quer que o outro busque, critica. Ela sente náusea. Né? Nem quer. Ela quer que o outro siga o mesmo caminho que ela. Né? Aí Jesus está falando. E por isso, essas almas são uma rejeição de Deus. São uma rejeição de Deus. Porque, né, como estava falando, que essas almas, por ela não apetecer o bem, é mesmo que ela não está apetecendo, não apetece a Deus, né? Não quer Deus, rejeita Deus. Então, essas almas também são a rejeição de Deus, né? Então é muito sério, né? É muito pequeno, bem curtinho, mas que fala muito, porque é o que mais acontece, né? É o que a gente mais vê. As pessoas vão criticando o outro por um ato de caridade, uma bondade ali que ela faz, um bem que ela está fazendo ali por ela buscar a Deus, né? Ela é criticada porque ela está lendo a palavra, ela é criticada porque ela está rezando o texto, né? É criticada até pelos seus, pela sua própria família. Quantas vezes eu fui chamada de beata? Eu, pelo meu próprio esposo, ele já chegou a me chamar de beata, né? Na frente da mãe dele, né? E na frente da família dele, quando o pai dele ainda era vivo. Ele já chegou a fazer isso. Para quê? Isso é um exagero, né? Isso é um exagero. Não precisa estar na missa, só precisa ir direto para todo dia. E ele criticava demais, porque antes eu ia praticamente todos os dias para a missa, né? E ele criticava muito, né? Criticava muito porque eu rezava. Então, assim, eu tinha aquela sede de Deus, então, eu lia a Bíblia, então tudo que eu ia fazer era Deus, tinha Deus no meio. Né? Eu não buscava mais essas coisas assim, não me interessava mais as coisas do mundo. Então ele não gostava. Né? Antes ele criticava muito. Hoje não, hoje já não, ele não fala. Mas antes, logo no início, né, quando a gente estava caminhando, começou a caminhar, e ele criticava, essa aí, você quer ser beata, mãe, não sei o quê, e me quer expor ridículo na frente das pessoas, sabe? É exagerada, é não sei o quê, pra que isso, é um exagero, sabe? E é isso que acontece, né? Eu vivencia isso, né? E os próprios nossos, né? Da nossa família, são os primeiros a nos criticar, né? São os que nos cercam, é o que nos critica, né? Já ouvi, da minha prima, olha, quer pagar de santa. Eu tenho isso, só quer ser santa, mas isso aí, ó, já fez tanta coisa, né? Já pecou tanto e agora quer dar uma de santa, né? É assim, isso é real, muito real. Essa frase aqui, nossa, muito pequena, mas meu Deus, muito poderosa, muito grande, né? Dá para se meditar muito em cima desse pequeno trecho, né? Então vamos para o próximo aqui, trecho 57, 20 de agosto de 1913. Para viver na divina vontade, a vida da própria vontade deve terminar. Então, para viver na vontade, aqui já fala tudo, né? Nossa, esse tema aqui é muito claro, né? Para viver na minha vontade, para viver no meu querer, unida ali, né? Fusionada, consumada na minha vontade, você tem que morrer, deixar de existir, né? Deixar morrer para si mesma, para os seus planos, para a sua vontade, deixar de existir o eu, né? A sua própria vontade tem que terminar para que a dele viva em nós, né? É só assim, né? Aí é porque esse tema é interessante, porque as pessoas pensam que buscar a Deus é isso, né? É assim, metade, né? Tipo assim, metade, né? Deus, metade de mim, eu aqui, né? O meu eu, não dá. Não é assim. Né? Ele está dizendo aqui, ó, para viver na minha vontade, o seu eu tem que deixar de existir, tem que terminar. Sua vontade tem que terminar. Não existe isso, né? Meio termo, né? Aí vai dizer aqui, ó. A Luísa, enquanto rezava,
via em mim Jesus, sempre amável, e outras almas à minha volta que diziam, né? Ai, que lindo. Senhor, tudo puseste nessa alma, né? Então as almas olhavam e via o próprio Jesus, né? Jesus nela, por quê? Né? Que aqui, ó, via Jesus em mim, porque ela estava vendo Jesus nela, sempre amável ali nela, né? Porque Jesus habitava nela, porque ela estava morrendo para si. A vontade dela tinha que terminar para viver a dele, né? Então a vontade dela terminou, então ela via Jesus nela, tanto que as almas falavam assim, Senhor, tudo puseste nessa alma, né? Porque eles viam, ó, as outras almas à minha volta que diziam, Senhor, tudo puseste na minha alma, e estendendo as mãos para mim diziam, já que Jesus está em ti, olha isso, né? Já que Jesus está em ti, as almas viam Jesus nela, Jesus vivendo nela. Por que viam Jesus nela, né? Porque a vontade dela terminou, não era a vontade dela que existia, era a vontade de Deus que existe. Só Deus existe naquela alma. Então, as criaturas almas ao redor, as almas quando olham para ela, vê Jesus. Não vê ela, a pessoa dela, né? Ela deixa de existir, então só vê Deus, só vê as coisas de Deus, né? Os bens de Deus naquela alma. Nossa, né? Aí as almas dizem aqui, ó, já que Jesus está em ti, e com ele todos os bens, então, né? Já que ele está em ti, todo o bem dele, todo o ser dele, tudo que ele está em você. Né? Ele está em você aí, né? Deus habita em você, Deus mora em você, né? Você foi consumada por Deus, né? É Ele que existe agora, você não existe mais, né? Então, já que é só Ele que existe, então todos os bens dele estão aí junto, está tudo aí, depositado na sua alma. Então, toma e dá-nos. Não dá, né? Toma e dá-nos. Então, assim, né, não é para fechar seus bens em nossa alma. Os bens que Deus deposita, né? Os conhecimentos, as luzes que Deus deposita, não é para se fechar. Não é para dizer, as almas querem, né? Então, a gente lembra lá das almas, né? As almas que já estão no céu, né? E elas querem, elas ficam muito atentas, né, e prestando atenção, ela não tira os olhos, né? Jesus já falou em outros textos que as almas ficam muito atentas. Os anjos, o nosso anjo da guarda, ele fica do nosso lado, né? Ali para receber o alimento, ele toma e dá-nos. Então, eles ficam ali atentos, esperando, né, esse momento, né? O momento da gente ali, da gente se alimentar, da gente meditar, da gente ler a palavra, daquele bem, tudo que a gente está recebendo, né? Não só na medicina, mas no nosso dia a dia, nos acontecimentos, né? Então eles ficam ali, ó, atentos, né? Para receber esses bens. E se a gente fecha em si mesmo esses bens, está recebendo e não partilha isso, não dá, não toma e dá, né? Fecha em nós, as almas ficam em jejum. Jesus fala no texto desse que a gente ficasse muito atenta e ter cuidado, atenção. Porque quando a gente fecha um bem em nós, os anjos ficam em jejum. Né? E deixa o nosso anjo da guarda triste, porque ele está aqui do nosso lado, né? Recebendo também. Eles também recebem. E a gente deixa os anjos, todas as almas, mas também o nosso anjo da guarda em jejum. Sabe? Nossa, isso é muito, né? Muito sério. Né? Não é só a gente que se alimenta. Todas as almas, né? Não só as bem-aventuradas, né? Já que estão no céu, né? Não só os anjos, mas todas as almas, né? Todas as almas se alimentam, né? Então Jesus, ele vive em nós e todos os bens estão, né, dentro de nós, mas não é para guardar, esconder Jesus dentro de nós, não é só para gente, não. Jesus está em nós para ser doado. E Jesus é doação, é a palavra, é o verbo. Né, a palavra criadora, que quer também, né, criar nas outras almas. Então, ele está colocando, ele habita em nós, e os bens dele estão em nós, não para ficar aqui, mas para doar, para a gente tomar e dar, não para guardar. É só para dar, não é para guardar para a gente. Né? Eu fiquei confusa, e o bendito Jesus me disse, minha filha, na minha vontade
estão todos os bens possíveis, né? Quem vive na minha vontade contém, né? Tá ali, tem si, tá, contém, ó, como as almas está dizendo, todos os bens possíveis. Quem vive na minha vontade, né? E a alma que vive nela, ó, é necessário que esteja com confiança. Então, que confie, né? Confie na minha vontade. Confia que eu faço morada nela, que eu habito nela, né? Que ela já não existe. Eu tenho que confiar. Porque na minha vontade está todos os bens possíveis e ela tem que confiar. Ter essa confiança, né? Nesse bem que é na minha vontade, né? Viver, né? Abandonada e confiante. Ó, trabalhando junto comigo, como dona, né? Sem receio de se fechar, de se calar. Ah, não sei, será? Se é Jesus? Né? Será que eu falo isso? Não sei. Né? Vai que eu falo besteira. Então fica naquela desconfiança, não confia no bem que Deus está depositando na alma. As luzes dos conhecimentos que está sendo colocado. Então ela tem que tomar posse, né? Jesus está falando, é trabalhar junto comigo como dona, né? Ela é dona da minha vontade, ela tem posse dos meus bens, tem posse da minha vida, da minha vontade. Ela é possuidora da minha vida, da minha vontade, de todos os meus bens, então ela tem que agir como dona. E como é que uma pessoa que agir como dona vai agir? Né? A pessoa, quando é dona de uma coisa, ela tem confiança ali de trabalhar aquilo, né? Ela pega aquele objeto, aquele computador que ela está manuseando, ela vai ter, né, confiança. Eu vou ter confiança aqui no meu computador de estar mexendo, porque eu sou dona. Eu sei, eu conheço esse computador, né? Estou com esse computador aqui, ó, onde eu estou meditando. Eu gravo, para ficar melhor de me ler, eu fico lendo pelo computador o trecho. Então aqui eu tenho confiança, né, nessa hora de meditar aqui, mexer no meu computador, porque eu conheço esse computador. Sei como manusear os bens que tem nele. Então eu ajo, né? E aqui partilho e faço minha meditação com confiança, né? Unida a Jesus. Nessa partilha, unida a Jesus. Com confiança como dona. Sou dona. Eu tenho posse, isso aqui é meu. Então assim mesmo, né? É que Jesus está falando aqui que vive na divina vontade. Para viver na divina vontade é isso. É agir, é viver com confiança de que é dona. Tem posse. Assim como eu tenho posse aqui, ó, esse exemplo que eu falei do computador. A gente age com confiança naquilo que somos donos, a gente tem confiança de manusear, de usar aquilo que somos donos, do nosso celular, da TV, porque é algo que a gente conhece, sabe como utilizar, né, sabe, os bens que contém nele, né, para nos ajudar, as ferramentas ali que nos ajudam a fazer um bom trabalho, aqui a meditar, nos ajuda. Então, é mais ou menos isso, né? Um exemplo assim, que eu estou dando para que dê, para ver que Jesus está falando. Isso que é agir como dona, né? Isso que é agir com confiança, tomar posse, ter posse. Então, se a pessoa agir com desconfiança, é porque ela não tem posse de Deus. Não tem posse na vontade de Deus, não acredita que está vivendo na divina vontade. Né? Então, é isso que Jesus está falando. Trabalhando junto comigo, como dona. Né? Juntos. Tudo esperam as criaturas desta alma. Meu Deus do céu, é muito grande, então tá vendo como é sério. A gente não ter toda essa atenção de não se fechar, não se calar, de essa fidelidade, né, e constância da meditação, porque as almas esperam. Vamos imaginar assim, o canal, os vídeos que a gente posta. Imagina quantas almas esperam, né? Deus não está falando só das almas dos bem-aventurados ou dos anjos, não. De todas as almas, principalmente dos que estão aqui, os que ainda vivem aqui, né? Então, vamos tomar um exemplo do canal, né? Quantas almas que estão inscritas no que são aquelas que acompanham, que esperam todos os dias pelos vídeos ser postados, né? Que esperam todos os dias ali, pelos vídeos ali que a Aline faz da Escola da Divina Vontade, os vídeos que ela, né, grava ali de Santa Catarina. Então, quanta gente espera, né? Quantas criaturas ali as pessoas que estão inscritas no canal, que acompanham, que esperam por esses vídeos ser postados. E se a gente deixar de postar, né? A gente deixa essas almas em jejum, sem luz, sem conhecimento, né? Sem conhecer mais o amor de Deus, né? E olha só, é muito, muito sério, né? Então, por isso que a gente não pode deixar de meditar, de partilhar, de gravar os vídeos. Precisa pôr os vídeos, né?
Porque isso aqui é para todas as almas. Todas as almas recebem, né? A gente tem que tomar isso que a gente está conhecendo e dar. Dar. No nosso caso do grupo aqui, é gravar, partilhar, principalmente colocar no canal, divulgar, porque as almas esperam. As almas esperam, né? Por essa luz, por esse conhecimento. Então aqui, ó, vou repetir de novo. Tudo esperam as criaturas desta alma. E se não o têm, ó, sentem-se defraudadas, né? Ela sente assim, nossa, como se tivesse faltando alguma coisa, né? Se a gente não posta um vídeo, aquelas pessoas sentem falta, né? Não sei, como se estivesse em jejum, né? Defraudadas é como se tivesse uma fraude, como se estivesse roubando delas, tirando delas esse bem. É isso que realmente a gente faz. Quando a gente deixa de partilhar, quando a gente deixa de gravar, de divulgar, a gente está tirando, né, um bem que esse conhecimento do livro do céu, esse conhecimento que Deus está colocando na nossa alma, está depositando, a gente está defraudando, está deixando de produzir os frutos e os bens que Deus quer produzir nessas almas, quando a gente se fecha, não grava, não divulga, né? Então é defraudar, está defraudando o bem, né? Está roubando esses bens das pessoas, está deixando, né, de Deus ali produzir frutos naquelas almas. Aquelas almas estão deixando de ser alimentadas pelo amor de Deus, pela luz, pelo conhecimento, né? E como pode dar, ó, se não estar com toda a confiança operando junto comigo? Né? Então, como é que pode dar? Né? Então, assim, né? Eu acho que muitas das vezes a pessoa deixa de partilhar por isso, né? Deixa de gravar, às vezes bota os áudios lá no canal por isso, porque ainda não sente confiança, não tem posse, como eu falei. Não tem posse, não tomou posse da vontade de Deus, né? Ainda não tem aquela confiança, não acredita, né? Verdadeiramente, na verdade, né? Que vive, né? Na vontade de que Deus está ali e que Deus fala através dela. Então, ela não tem confiança de agir como dona, de abrir a boca e falar. Não vai que eu fale alguma besteira, né? Já que eu falo algum disparate, alguma bobagem aí, entendeu? Eu fico muito preocupada com o que os outros vão pensar. E aí deixa de falar. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Ó, e como pode dar? Tá vendo como é que ela pode dar, né? Se não estar com toda a confiança, se não confia em mim, né? Não confia que sou eu que falo através dela, não confia que eu estou habitando na alma dela, né? Ela desconfia que eu estou operando ali junto com ela. Por isso, a alma que vive em minha vontade é necessária a confiança para poder dar. É muito importante, né? Então é necessário, não tem jeito, né? Para dar, a gente tem que confiar que vivemos na divina vontade. Então, a gente tem que agir com confiança. Tem que confiar, né, que Deus está em nós e Ele fala por meio de nós, né, que Ele está, né, colocando, depositando, né, na nossa inteligência ali, o Espírito Santo está decodificando. Tem que confiar o que Deus está depositando em nós. Tem que ter confiança, né? Confiança mútua, né? Essa como é que eu posso dizer agora que me fugiu o nome? Mas esse abandono, né? Abandonar-se em Deus e confiar que Deus está, né? Fazendo morada em nós. Estamos vivendo na divina vontade. Tem que confiar, né? Então a pessoa só vai conseguir dar o que recebe quando ela confiar que é Deus operando nela, que Deus habita nela. Ela precisa confiar, né? Na verdade, ela tem que acreditar. Se ela não acreditar, né? Nessa verdade, ela não vai conseguir pôr para fora, né? Então é sério, né? Essa confiança é a base. É muito importante para poder doar, para poder dar, né? Agir como dona. A simplicidade para comunicar-se, né? Então, a gente fica pensando assim, que é uma coisa assim, nossa, porque ele é Deus, então tem que ser palavras bonitas, né? Como a gente vê tantos pregadores, muitos sacerdotes estudiosos aí que falam, nossa, né? Aquele jeito de falar, a gente fica assim, assistindo os vídeos, né? Nossa, que coisa linda o jeito que eles falam, né? Palavras bonitas, né? Aquelas coisas bem, né? Aquela comunicação, né? E a gente pensa que é assim que a gente tem que fazer também. Então, às vezes a pessoa não comunica por causa disso, né? Ela acha que tem que ser algo pomposo, mas não é. É simples, de maneira assim para que todos entendam. Aí eu lembrei agora de um filme que eu assisti, que é de João... é o nome em inglês, John
John Huri, ele era um sacerdote. É um filme bem antigo, ele. É um sacerdote que ele foi martirizado, tá? Por quê? Porque os bispos, como é que diz o nome que fala? O concílio, fizeram um concílio lá e prenderam ele e tudo. O concílio dos bispos lá, e porque para julgar ele. Julgaram ele e ele foi martirizado. Por quê? Por causa da simplicidade que ele se comunicava, eles achavam errado. Não era certo, porque a palavra de Deus não é assim. Né? Então ele evangelizava, ele comunicava, né? Nas homilias dele e nas direções que ele dava para os fiéis, na igreja, nas missas. Ele comunicava com simplicidade a palavra de Deus na verdade, né? Sem receio nenhum, na confiança mesmo, como posse, né? Da palavra de Deus, na verdade, mas ele comunicava de maneira simples. Então, é por causa dessa simplicidade que ele foi martirizado, né? Os bispos criticavam ele porque ele falava assim na linguagem do povo. Então, os bispos estavam criticando e julgando ele, e ele foi preso por isso, que ele falava na língua do povo, na linguagem que o povo entendia. E eles não concordavam, porque, né, Deus, palavra de Deus, e tinha que ser algo mais, aquele negócio pomposo. Não, ele falava na linguagem simples, simplicidade para comunicar para que as pessoas entendessem. E gente, acredite se quiser, ele foi martirizado, ele foi queimado, né, na fogueira, por causa disso, pela simplicidade dele. E queriam que ele negasse, que ele voltasse atrás, negasse tudo o que ele falou. E ele disse: eu não posso, se eu negar isso, eu estou negando Deus, a verdade, negando o evangelho, né? Eu não posso, né? É assim que eu tenho que falar, simplicidade, para que as pessoas entendam. E ele tentando, né, ali falar, e eles não quiseram nem conversa, ele não pôde nem se defender. Julgaram ele e condenaram os bispos lá. O bispo lá colocou uma roupa de ridicularização, de herege, né? Tá chamando ele de herege. E condenando, encomenda sua alma para o inferno. Gente do céu, os bispos condenando aquela alma, né? Olha só, eu condeno, né? Já condenando aquela alma, mandando aquela alma para o inferno, né? Fazendo oração para que ela fosse para o inferno. Horrível, gente, se vocês verem. Então é isso, é dessa simplicidade. Por que eu estou dizendo desse filme? Porque a simplicidade, ele foi martirizado pela simplicidade dele a se comunicar. E as pessoas deixam de comunicar porque acham que tem que ser algo assim, pomposo. Que é algo pomposo, tem que ser palavras bonitas, né, estudadas. Não, é na simplicidade que o próprio Deus se comunicava, na simplicidade. Deus é simples, a gente que é cheio de coisa. É o ser humano que gosta de aparecer, falar palavras bonitas, que é para aparecer. E Deus não precisa disso. É no simples, para que as pessoas entendam, na simplicidade. Com o desinteresse, né? Esquecer de si. É isso que eu estou falando, né? A pessoa deixa de ser simples, deixa de comunicar por isso. Porque, né, muitas das vezes, as pessoas buscam a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus por interesse, né? Por interesse. Ele está falando aqui, ó, Deus, num desinteresse de si, né? Para viver todo para mim e para o próximo. Tal sou eu. Né? Então, eu sou assim, né? Então, para viver da minha vontade é isso, é na simplicidade, né? Comunicar na simplicidade para todos, sem pensar em si mesmo, né? E hoje a gente vê, né? Quantos vídeos a gente vê que chega até nós que Jesus mostra, né? Das pessoas, né? Dizer que é pastor, das pessoas buscar a Deus, dizer que é cristão, né? Mas ali não interessa, né, de aparecer, de ser visto, de as pessoas dizem, nossa, como ele é inteligente, é sábio, né? É interesse para si mostrar, para existir. E Jesus já está dizendo ao contrário, que para viver da minha vontade a pessoa tem que morrer para a sua vontade, né? Essa vontade tem que terminar, tem que deixar de existir só para ele existir. Mas é o contrário que as pessoas fazem, né? Elas buscam Deus para existir, para aparecer, né? Para se mostrar sábia, douta, né, teóloga, uma pessoa inteligente, com palavras bonitas, né? Mas não é, Jesus está dizendo, eu não sou assim, né? Então, eu sou assim, né? É totalmente assim na doação,
né? Não penso em mim, né? Não penso em mim, né? Então é assim que a gente tem que agir como Deus, ó, no desinteresse de si, para poder viver toda para mim. Então tem que esquecer de si, para viver para mim e para o próximo, sem interesse nenhum. Depois acrescentou: minha filha, a quem na verdade, viver na verdade, né? Faz minha vontade, acontece como a árvore enxertada, lindo, né? Então quem vive na verdade, a quem na verdade vive, quem vive de verdade na minha vontade, sem interesse nenhum, nem sem esperar nenhum retorno, é como uma árvore enxertada. Tá aqui. Ó, que a força do enxerto, nessa força de consumação enxertada em minha vida, né, Jesus está dizendo, ó, tem virtude de fazer, ó, destruir a vida da árvore que recebe o enxerto. Repetir aqui. Tem virtude que a força do enxerto, né, a força da vida de Deus, a força da vontade de Deus, ela tem essa virtude de fazer destruir a vida dessa árvore que recebe o enxerto, né? A vida própria, a vontade, o existir, o eu, morre. É isso que ele está dizendo. Quando ela busca a Deus na verdade, sem interesse, está aqui, morre. Morre o eu, o viver para si, ó, porque ela recebe a vida de Deus, né? Do enxerto, ó, que ela recebe do enxerto, morre aquela vida da árvore, né? A vida do eu, dos seus planos, da sua vontade, morre tudo, né? Para viver Jesus nela. Então isso que ele está dizendo aqui, muito lindo. Assim que não mais, ó, os frutos, as folhas da primeira árvore se veem, senão os do enxerto. Então não vê mais nada, não existe mais, né? Não existe mais nada de si, né? A não ser os do enxerto, a vida de Deus. Só existe o próprio Deus nela, os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, os passos de Deus, tudo, né? É todo o Deus nela, né? A vida do próprio Deus, né? A vida de Deus, né? Porque ela está enxertada em Deus, consumada na vida divina. Então não vê mais nada de si, né? Ó, e se a primeira árvore dissesse ao enxerto, quero reter para mim pelo menos um pequeno galho, para poder dar também eu algum fruto, tá vendo? A pessoa querendo aparecer, eu acabei de dizer, que busca a Deus o enxerto, busca a Deus, se enxertar em Deus, a palavra de Deus, para querer aparecer, para existir, para receber glória para si, busca as coisas de Deus. Então roubo, né? Rouba a glória de Deus, rouba a vida de Deus, bem de Deus, para aparecer. É isso aqui, olha só o que eu acabei de dizer, né? Ó, também eu algum fruto para poder fazer conhecer a todos que eu existo ainda. Olha só. Como eu falei no início, aquele meio, não existe meio termo, né? É metade vontade de Deus e metade minha vontade. Que doideira é essa? Não existe. Ou é ou não é. Né? Esse negócio é isso que Jesus fala dos mornos, né? Que ele vomita. Os mornos ele vomita. Isso que é ser morno, né? Que é a pessoa, né, buscar a Deus e fazer alguma coisa por interesse. A pessoa querer existir, até nas coisas mais santas, até ali em buscar as coisas de Deus, né, e procurar querer, mesmo assim, digamos, fazer a vontade de Deus, mas no interesse. Né? Então Jesus assim, você está falando aqui no início, ó, a quem na verdade faz minha vontade. Na verdade, verdadeiro. Não é uma, né, de mentirinha, não é um negócio falso, não é fingimento. Porque muitas pessoas fingem, né? Não estou dizendo assim na divina vontade, enfim. Quantos não fingem? Quantos que dizem que é cristão e finge? Fingimento, é só uma capa de cristão. Mas que está ali por interesse para aparecer, para receber né, reconhecimento. Está aqui, ó, Jesus está falando. Está aqui, né? Se enxerta ali, enxerto, né, em Deus, na vida de Jesus, para quê, ó? Para que eu dê fruto. Então se enxerta em Deus para dar fruto para si, né? Roubar a glória de Deus, isso é muito sério, né? Para que todos, ó, fazer conhecer a todos que eu ainda existo. Meu Deus do céu. O enxerto lhe responderia, ó,
tu já não tens razão de existir. Depois de que te submeteste a receber meu enxerto, a vida será toda minha. Então, assim, tá? Você que está buscando a minha divina vontade. Então, assim, quando a pessoa está nesse processo mesmo, né, de purificação, ela fica ainda querendo existir, né? A gente fica, e todo dia é uma morte que a gente tem que passar, né? O morrer para si todos os dias. Porque até que Jesus falando, né, tu já não tem mais razão de existir. Mas depois que te submeteste à minha vontade, a receber, né, o meu enxerto, né, a minha vida, a minha vontade, tu não tem mais razão de existir, né? É muito incrível, né? A vida será toda minha. A vida é minha, você não tem razão de existir, né? Então é esse processo que a gente passa, a gente vai tendo essa consciência e entendimento que a gente morre, tem que morrer para viver da vontade, tem que deixar de existir, para só existir a Deus em nós, né? Assim a alma, ó, que faz a minha vontade, pode dizer: minha vida acabou, não mais minhas obras sairão de mim. Meus pensamentos, minhas palavras, senão as obras, os pensamentos, as palavras daquela cuja vontade é minha vida. Então, é isso que eu disse, né? A gente deixa de ter os nossos pensamentos, os nossos planos, né? A nossa vontade, para existir só a vontade de Deus, os pensamentos de Deus. Então, só correm em nossos pensamentos, os pensamentos divinos. Só o que pertence a Deus, só coisas de Deus, não passa mais coisas nossas, de paixões, apegos, né? Coisas, planos que a gente tinha antes, nos pensamentos, né? Então, só pensa nas coisas de Deus, né? Só medita Deus, só passa Deus, né? Então, o olhar é de Deus, tudo que sai, né? Tudo que sai é de Deus. A palavra, né? A gente passa a parar de estar, né, gastando palavras ao vento, né? Perdendo tempo com coisas assim que não agrega, que não dá fruto nenhum, né? Então a gente só abre a boca para dar fruto para Deus, para dar glória para Deus. Só isso que a gente pensa, né? Então é a vida, né? Então deixa de existir aqui, ó. Os pensamentos, as palavras daquela cuja vontade é minha vida. Assim eu digo a quem faz meu querer: você é minha, sangue meu, ossos meus. Que lindo, né? Então você é minha, você é vida minha, né? Você é vida, a minha vida está em você, né? Você me pertence, é meu sangue que corre né? Nas suas veias, sou eu. É muito lindo, isso é muito grande, né? Meu sangue são os meus ossos, né? E fico pensando assim, né? Claro, é a vida dele, né? Ele nos criou, ele depositou sua própria vida em nós, né? Morreu por nós, né? Fomos, né, inseridas nele, as almas toda está inserida em Jesus. Então, nós vivemos por causa dele, nós temos a vida por causa dele, né? O sangue que corre é o sangue de Jesus, né? Que foi derramado por nós, é o sangue dele. Nós somos banhados nesse sangue. Meu Deus, é muito grande, né? Então, pertencemos a ele, somos todos dele. Então, acontece a verdadeira, real, sacramental transformação. Não em virtude das palavras dos sacerdotes, né, que a gente vê na Santa Missa, mas em virtude da minha vontade. Então, olha só que poder, né? Imenso, imensurável. É de quem vive na divina vontade. É a consumação, né? Vamos dizer, aquela transubstanciação, que não é mais eu, né? Assim como acontece na missa, que é a transubstanciação do pão e do vinho, que já não é mais pão, mas não é vinho, é o corpo e sangue de Jesus. Então é assim mesmo, assim nós. Quando a gente se consome na vontade de Deus, né, em viver na vontade divina, acontece essa transubstanciação na nossa alma, que a gente já não existe mais, mas é Deus que existe. É o sangue, a carne, a vontade, os pensamentos, tudo é dele. Nós somos assim transubstanciados na vontade, né, por meio da vontade, sem precisar mais das palavras do sacerdote. Olha que incrível, né? Enquanto a alma se decide a viver em meu querer, minha vontade me cria. A vontade de Deus, que é o quê? Né? Que a gente já meditou, né? Que a vontade é criadora. A vontade de Deus, a vontade é uma pessoa, é a palavra, é o verbo, né? Que quis vir ao mundo e que ele né? Tomou a carne humana, a vontade, a divina vontade de uma pessoa.
aqui, ó, que cria, é a palavra, a própria palavra de Deus. Então, ela é criadora, que faz criar na nossa alma, que cria na nossa alma, que ele está falando, a palavra dele que cria, né, que quanto mais a gente vai conhecendo, né, as luzes, né, vai acontecendo essa transubstanciação, essa mudança, se deixar de existir, então é a vontade dele que cria, né, quando a gente se consome na vontade de Deus, a vontade dele vai criar em nós, na nossa alma, né, a vida do próprio Deus. E à medida que o meu querer corre na vontade, nas obras, nos passos da alma, tantas criações minhas recebe, né? Como ele já meditou em outros trechos, né? Cada vez que uma luz gera, né? Pare na nossa alma. Mas que eu esqueci o nome agora que Jesus fala do texto que ele medita, a gente meditou que ele fala disso, né? De gerar, né? Que é gerado e pare, né, a luz, né, que é a palavra dele, né, que ele deposita na nossa alma e é gerado, né, e essa geração cria, né, criadora, cria na nossa alma, né, de tudo que recebe, ó, acontece propriamente, ó, como a um cálice cheio de partículas consagradas. Por quantas partículas há, quantos Jesus estão? Em cada partícula. Assim a alma, meu Deus, é muito grande. Meu Deus do céu. Em virtude de minha vontade, que é criadora, né? Eu me contém em tudo. Então a minha vontade vai criando na alma tantas e tantas partículas, como lá no cálice, né? E em cada parte do seu ser, né? No nosso ser, em cada parte, né? Na nossa alma, em cada ato, né? Que a gente corresponde a Deus, né? Então, meu Deus do céu, é uma Eucaristia, é uma partícula, meu Deus do céu, é muito incrível. Quem faz minha vontade faz a verdadeira comunhão eterna. Quem faz a vontade faz a verdadeira comunhão eterna e comunhão com fruto completo, né? Porque vive na vida divina, o ato é divino, então é uma comunhão que é eterna, né? Porque é a vida de Deus, né? Existe só Deus na alma, então é eterno os atos dela, é universal os atos, né? A comunhão é o fruto completo, né? Que é Deus na alma. Então é isso. Amém, Fiat.